Glória a Deus. Graça e paz. Vocês estão bem? Mesmo? Nossa. Agora eu me animei. Queridos, Deus é bom, sim ou não? Amém. Queridos, eu não sei você, mas nós estamos aí já quase em reta final de pandemia. Vivemos aí 2 anos, de muita dificuldade, muitas questões relacionadas à vida e à morte, dificuldades. Eu não sei se você percebe ou se é só uma impressão minha, mas parece que as coisas mudaram depois da pandemia. A vida ficou mais difícil. O custo de vida ficou mais difícil. Já não é tão fácil ganhar dinheiro, irmão. É muito mais trabalho para um pouco menos de dinheiro. As adversidades da vida parece que aumentaram. Está aqui minha mãe. Minha mãe, há semanas atrás, ficou internada. E eu pensei, irmão, que eu ia perder minha mãe. Eu estive com ela, o Marcão, a Jaque, no hospital com ela alguns dias. Dificuldade. Semana passada vocês acompanharam o caso da Ju e do Bruno. O Bruno compartilhou a dificuldade deles. A minha irmã, há semanas atrás, teve uma dificuldade tamanha. Ela e o Marcão. Ela perdeu o nenê que estava esperando, meu sobrinho ou minha sobrinha. Irmãos, e a gente tem ouvido, eu e a Jaque, algumas questões relacionadas a essas dificuldades. A Jaque, semana, compartilhando comigo de uma parceira de trabalho, abrindo o coração para ela. As pessoas parecem que estão sedentas, as pessoas estão doídas, machucadas. A minha impressão muitas vezes é que não passa, irmão. Parece que as coisas têm se intensificado muito mais. Ou, quem sabe, a gente não prestava atenção nisso, ou não dava tanta atenção, mas parece que as coisas têm mudado. A impressão de vez em quando, para mim, é que há um peso diferente que eu não tinha notado até então. Eu vou te orientando, tá, Francisco? Talvez você olhe para mim, irmão, e nós podemos chegar a um consenso de dizer, tudo bem, nós como seres humanos passaríamos por situações difíceis, por sofrimento, por problemas. Quem garante isso? A palavra do Senhor, a Bíblia diz isso. O Senhor diz, que alguns exemplos, Tiago 1, 2 e 4 vai dizer: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. 1 Pedro 1, 6 e 7 vai dizer: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. O próprio Jesus diz em João 16, 33: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É bíblico, irmão.
Nós não vamos escapar das situações difíceis, fato. Agora, quando essas situações tomam uma proporção maior e diferente, quando essas situações saem da nossa administração, eu não consigo mais gerir essa situação e ela se torna gigante demais. E parece que dentro de mim eu não consigo mais controlar e algumas coisas começam a mudar. O que eu faço? Para quem eu corro? Qual deve ser o meu posicionamento? A quem eu recorro? Põe lá, Francisco. Lembre-se, querido, que a aprovação é o momento onde a nossa fé é testada. Nos tempos difíceis, podemos abandonar Jesus ou continuar crendo nele. A aprovação mostra se o nosso amor por Jesus é verdadeiro ou só uma atitude egoísta ou interesseira. O sofrimento, querido, não dura para sempre. Um dia receberemos a recompensa de tudo aquilo que nós temos passado aqui. Não é fácil? Não é. E de vez em quando, irmão, ela toma uma proporção que para mim começa a ficar difícil. E aí, o que eu faço? Para quem eu corro? Querido, além de, já tenho compartilhado com vocês, né, além de pastor, eu trabalho secularmente na área de segurança e meio ambiente, e eu sou bombeiro também. Então eu faço muito treinamento voltado a situações de emergência, tanto nas questões de sinistros ou primeiros socorros. Vamos supor que agora vocês não são mais a igreja, são pessoas que estão participando de um treinamento comigo. Sim? Entenderam? Pergunto para meus alunos nessa noite: o fogo é perigoso? Sim ou não? Tem certeza? Se ele é perigoso, como é que você tem na tua casa ele? Como é que você faz comida? Tem um brigadista ali, ó, tem uma prevenção. Querido, o fogo dentro do controle não é perigoso. É perigoso quando ele sai do controle. E quando ele sai do controle, ele não é fogo. Ele é um princípio de incêndio ou um incêndio. Quando eu estou controlando algo, é simplesmente fogo. Eu utilizo, eu manuseio, eu faço dele o que eu bem entender. Agora, quando ele sai do meu controle, aí fica difícil. E dentro das empresas, muitas vezes eu monto isso, eu monto um plano de atendimento a emergências. Eu identifico na empresa todos os potenciais de riscos. E em cima desses riscos eu vou montar e estabelecer medidas preventivas para que o sinistro não ocorra. Mas muitas vezes ocorre. Então eu tenho que ter ainda assim um plano de reação. Eu tenho que ter uma resposta frente a essa emergência. Fogo não é perigoso, é perigoso quando ele vira incêndio. Danilo, vem cá. Eu já conversei com o Danilo, irmão, ele vai ser minha cobaia hoje. Tá podendo, irmão? Orando, tá para cima das cabeças. De frente lá. Irmão, dentro das questões de primeiro socorro tem algo muito importante, que eu acho que toda criança deveria aprender desde a escola. Porque é algo que pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento. Danilo gosta de comer na churrascaria. A empresa está indo bem, tá ou não está? Amém? Receba. Está indo bem e ele gosta do franguinho a passarinho. E um dia estava comendo, ele gosta inclusive aquele bem fritinho, ele come com osso e tudo. Bem torradinho. Um dia feliz com o Érico, os dois festejando a meta de 50 mil, tá bom? 50 mil no mês de faturamento, comemorando. E ele pegou um pedacinho um pouco maior. E o que aconteceu? Esse frango veio e parou aqui. Engasgou.
Olha lá. Engasgo. O que vai acontecer? Ele vai começar a se debater, e um dos sinais característicos de uma pessoa que está engasgada é levar as duas mãos muitas vezes no pescoço. Leva lá. Essa é a imagem muitas vezes da pessoa que já está nessa situação. Ele vai começar a se debater, vai começar a respirar, a tentar puxar o ar. Por quê? Porque as vias aéreas estão obstruídas, e essa situação que era de almoço, que estava no controle deles, agradável, se transformou em uma situação de desespero, de emergência. E se ninguém fazer nada por ele, ou ele não fizer nada por ele, o que vai acontecer com Danilo? Ele vai conhecer o Senhor pessoalmente. Por quê? Porque ele não respira, está obstruído. Ele vai desmaiar e ele vai conhecer o Senhor, fato. E existe uma manobra muito simples, uma técnica de desobstrução de vias aéreas muito simples. Em 1962, um médico chamado Henry Heimlich, ele criou a manobra chamada manobra de Heimlich, que é uma manobra compressiva, que tem a finalidade de fazer a desobstrução de vias aéreas. Simples. 95% das situações de engasgo, com essa manobra, as pessoas são salvas. Como é que eu procedo? Ele está engasgado, eu vou auxiliá-lo. Eu vou chegar de frente, ele precisa me ver. Porque imagine você, engasgado, e alguém pegando ele por trás. Difícil a situação. Então eu chego na frente, ele me viu, posso me identificar, vou te ajudar, amigão. Beleza, aí sim eu vou para a parte posterior, vou levar a minha perna de apoio, a que esteja mais forte dentro das pernas dele. Por quê? Porque se não desengasgar, ele vai desmaiar e vocês dois vão para o chão. Então, se você tem a sua base de apoio, você vai conseguir segurar ele numa situação de desmaio. Aí o que acontece? Você vai achar, nós chamamos de cicatriz umbilical. Grande, irmão. Achei aqui, a cicatriz umbilical, o umbigo, 2 dedos para cima. Eu vou serrar o meu punho e vou colocar nessa parte abdominal, e com a outra mão eu vou dar apoio e vou fazer a compressão. Nessa parte aqui, um pouquinho em cima do umbigo, fica um músculo diafragmático. O que eu faço? Quando eu faço a compressão, eu estou estimulando esse músculo. Quando você respira, por mais que você tire todo o ar, ainda fica no que nós chamamos de volume residual. Então fica ar nos pulmões ainda. Em toda vez que você faz essa compressão, o que acontece? O diafragma empurra o restante dos alvéolos do oxigênio, e esse ar que está dentro dos pulmões residual vai passar pelas vias aéreas, vai chegar na traqueia e ele vai expelir o corpo estranho. Simples. 95% das vítimas de engasgo são salvas nessa situação. Desobstruir as vias aéreas do Danilo, ele vai voltar para a sua família, ele vai voltar para o seu trabalho, ele vai voltar com o Eric a faturar de novo e comer de novo, quem sabe, um frango a passarinho, com mais cuidado agora. Senhoras e senhores, por favor, aplauda o nosso irmão Danilo. Obrigado. Irmãos, a tua expressão aqui na frente foi fabulosa. Sem você eu não conseguiria explicar isso. Irmão, por que eu disse isso para você? Quando essa situação do nosso cotidiano, do dia a dia, que pode acontecer comigo, com você, em qualquer lugar, quando isso ocorre aqui do lado de dentro, o que eu faço? Quando esse desespero é instalado, o que eu faço? Pastor Gilberto, que manobra eu uso? Que técnica eu uso, pastora Mari? O que eu faço quando esse desespero que está instalado vem aqui para lá de dentro? Pode ser uma circunstância emocional, pode ser físico, pode ser financeiro. Aquela situação de dificuldade se transformou em desespero. O que eu faço, irmão? Numa situação onde o desespero está instalado. E a minha meditação com você hoje é:
o tema dela é: quando o desespero bate na tua porta, o que você faz, irmão? O que eu faço? Quem já não passou, querido, hoje a sentir um desespero? Às vezes, porém, o desespero é tão grande que a pessoa prefere morrer. O que quer dizer desespero? Essa palavra quer dizer o quê? Põe lá, Francisco. Desespero, querido, segundo o dicionário, querido, é um estado de profundo desânimo de uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação. Agora, o que diz os especialistas, os psicólogos, né? Aqui os nossos irmãs de plantão, né? Se eu estiver falando uma bobagem, por favor me corrija. Segundo os psicólogos, desespero é um estado emocional de extrema tensão, ansiedade e medo. A pessoa mergulhada nesse estado não consegue sair facilmente, pois sua percepção negativista contribui para que esteja sempre para baixo. Quando recorrente, torna-se clínico, coloquei em letras maiúsculas, e pode assumir o controle das emoções. O clínico ali, querido, segundo os psicólogos, o desespero clínico é conceituado como uma profunda e existencial desesperança, desamparo, impotência, pessimismo sobre a vida e sobre o futuro. Existem casos que a situação já se tornou tão difícil que é existencial. Existe diariamente, a pessoa acorda com aquilo, vai dormir com aquilo. Aquele sinistro parece que tomou conta da vida dela. Aquilo que estava ao controle se transformou em incêndio. E ela não consegue combater aquilo. E ela não consegue respirar. O ar não vem. Parece, irmão, que ela entrou no mar para nadar e se perdeu. E quando mais ela olha para a beira-mar, mais se afasta. E mais ela se afoga. E mais difícil fica. Para quem eu recorro? Que manobra eu uso? Que técnica eu uso? Para onde eu vou? Que método eu tenho para aplacar essa dor, essa tristeza, esse desespero que está instalado em mim e em você? Lembre-se, querido, grandes homens de Deus tiveram momentos de desespero e dificuldade. Elias e Jó são dois exemplos. Não precisa abrir, está lá em 1 Reis 19:14. Você conhece a história. Elias convoca todos os profetas de Baal, coloca eles e diz: olha, vamos ver se o Deus de vocês é o Deus mesmo. Aquele Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Topam? Topamos. Você conhece a história. Eles ficam lá se retalhando diante do santuário e passam horas e nada acontece. Ele vai e ora ao Senhor. Diz que a Bíblia diz que o fogo do céu caiu, lambeu tudo que tinha no holocausto, não ficou nada. E naquela tarde ele decretou a morte de 400 homens. Irmão, Deus é sábio. Deus não me colocou no lugar de Elias. Se tivesse colocado, eu sou o cara. Irmão, pense na situação, pense nesse milagre. Não sei se você já parou para refletir sobre ele, o quão extraordinário é. E de repente, daí o texto que vai entrar aqui, Acabe vai e fala para Jezabel do que tinha acontecido. Jezabel manda um mensageiro para dar um recado para ele, dizendo: olha, que os deuses façam comigo ou algo pior que você fez com eles, se amanhã nesse mesmo horário você não estiver morto. Elias pega o seu moço e foge, deixa o seu moço e vai para o deserto, e lá ele se esconde, e lá ele vai dizer ao Senhor: toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais.
não aguento, desisti, não quero mais. O desespero instalado. Um homem que se moveu em Deus num nível extraordinário, de repente está fugindo porque uma mulher o ameaçou. Irmão, as mulheres não são fracas não. Mexe. Cara querido, que aqui nesse final de versículo ele vai dizer: pois não sou o melhor do que os meus pais. Tem mais um mistério aqui, que não vem ao caso hoje. Mas ele temeu, ele teve medo dela, ele foi embora e pediu para si morte. Deus, eu não quero mais viver, me mate, me leve. Jó, um homem querido, íntegro, que passou o que passou, você conhece a história. A doença dele era tão terrível que ele se raspava com um caco de telhas, as chagas que ele estava pelo corpo. Perdeu tudo, família, filhos, dinheiro, posses. Ele vai dizer em Jó 7,15: assim a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que a vida. Querido, que nível de ansiedade, que ponto de ansiedade esses fiéis homens chegaram para pedir a morte ao Senhor. O desespero para alguns pode ter causa como a dor e a frustração que acompanha a velhice, a morte de um cônjuge, o casamento em crise, estresse no trabalho, ou grandes dificuldades financeiras. Para outros, o estresse contínuo, as experiências traumatizantes, com sequelas persistentes, ou problemas na família, que fazem com que se sintam como se estivessem se debatendo em alto mar, e eles olham para a costa e não vê esperança, eles olham para a costa, para a praia, e parece que cada vez mais eles estão longe e estão submergindo. Não acham, não vejam, não encontram solução para a sua dor, para o seu problema, para a dificuldade. Não conseguem mais administrar aquela situação de dificuldade. E o desespero se instalou, o incêndio começou, o ar foi embora, ele não respira, ele está sufocado. O que eu faço, irmão? Põe lá, Francisco. Certo homem descreveu um pensamento que sentia, pois estava passando por essa situação. Ele disse o seguinte: a pessoa se sente invadida por uma sensação de inutilidade, uma sensação de que uma vez morta, ninguém dará por sua falta. Às vezes a solidão torna-se insuportável. Que técnica eu uso, irmão? Quando essa situação está instalada, que manobra eu uso para desobstruir isso da minha vida, para eu conseguir apagar esse incêndio que está instalado no meu coração, na minha vida, na minha família? A quem eu recorro? A quem eu busco? O que a Bíblia tem a me ensinar a respeito disso? O que ela diz a respeito dessa situação desesperadora? Primeiro, põe lá, Francisco. Querido, entenda a ação de Deus em meio ao sofrimento. Talvez você olhe para mim e diz: entender? Como? Como entender algo em meio ao sofrimento, em meio à dor? Não consigo enxergar nada, não consigo ver esperança. O livro de Gênesis capítulo 21, 15 e 21 vai trazer e narrar a história de Agar. Agar foi serva de Sara. Deus tinha prometido a Sara um filho, Isaque, a Abraão. Ela, por ser velha, duvidou e deu a sua serva Agar para Abraão. Então ela concebe e dá luz a Ismael, e Isaque nasce, alegria, bênção. E o que Sara faz com Agar e seu filho? Manda embora, não estava dando mais certo.
E ela vai então no deserto com um pouco de água, e em certo momento a água acabou, o desespero se instalou, e ela coloca a criança embaixo de um arbusto, e de longe ela vai se afastar e ficar de olho, mas o que ela não quer é ouvir o choro, e tem no seu coração a ansiedade de que ele morra, e ela também, porque não tem solução, em meio ao deserto sem água, dificuldade. E o Senhor, querido, vai aparecer para ela e vai perguntar: está fazendo o quê? O que você está fazendo? E Ele anima ela, dizendo para ela não desistir do sonho, pegar o seu filho, a sua criança, segurar no colo e sonhar com isso. Ele reafirma a promessa que deu a eles de herança e abençoar toda a sua descendência. De repente Deus abre os olhos de Agar, e no verso 9 vai dizer assim: Deus abriu os olhos de Agar para ver o poço de águas cristalinas que Ele já havia providenciado. Sabe, querido, muitas vezes o sofrimento de Agar, o sofrimento da nossa vida, faz com que a gente tenha uma cegueira tão profunda, que muitas vezes o poço está tão pertinho, mas eu não consigo ver. Eu estou tão atrelado e tão enraizado na minha dificuldade, na minha desesperança, que eu não consigo olhar ao redor. E isso me ensina, querido, que muitas vezes falta fé e falta intimidade com Deus. Porque quem sabe, se ela tivesse essa intimidade e essa fé, quem sabe ela creria no seu coração. Está difícil, o desespero está instalado, eu não vejo solução, mas eu creio, mas eu acredito, porque o Senhor está comigo, eu tenho Ele junto de mim, e Ele não vai deixar eu desamparado, Ele vai me ajudar, Ele vai providenciar, assim como Ele fez. Creio eu, querido, que nos nossos dias essa realidade é recíproca, é uma verdade. Pela nossa falta de compromisso, pela nossa falta de estar com o Senhor, pela nossa falta de entendê-lo, de estar com Ele, nós perdemos muitas vezes a visão das promessas, dos sonhos, de quem Ele é. E parece que aquele problema, aquela dificuldade virou um gigante, e os meus olhos agora só estão para Ele, e eu tenho medo, estou desesperado, e não consigo olhar para o Senhor, não consigo olhar para Deus, não consigo crer, não consigo. Entenda, querido, que em meio ao desespero, Deus está trabalhando, Deus está fazendo. E entenda, irmão, a ação de Deus em meio a essa dificuldade. Entenda, irmão, a ação de Deus nessa questão, porque há um propósito, há uma fidelidade. Talvez você olhe para mim e diz: você não entende a dor que eu estou passando. Querido, no primeiro ano de casado, eu fui acometido de uma situação complicada, não sei te explicar. Eu não sei se era depressão, se era pânico. Um dia ficou marcado na minha mente, uma terça-feira de manhã, a Jaque saindo para trabalhar, e eu sentado no sofá, uma dor que eu não sei te explicar no meu coração. E eu tinha medo, irmão, dela sair e eu cometer uma loucura contra a minha vida. Esse era o meu medo naquele dia, de tirar a minha vida. Tamanho era a dor que estava dentro do meu coração. E eu não entendia porquê, eu não conhecia muito dessas questões emocionais. Eu tinha taquicardia, eu tinha um monte de coisa, eu não entendia aquilo. E ela saiu, querida, eu dobrei meus joelhos e falei: Deus, eu não posso ficar assim. E eu trouxe, querida, memória, aquilo que me trouxe esperança. Eu trouxe a memória, querido, das promessas. Eu trouxe a memória, querido, da minha esposa. Eu trouxe a memória, querido, a vida dos meus pais, a minha irmã. Eu trouxe a memória, querido, aquilo que me dava o motivo para eu poder agarrar e não soltar mais,
que me auxiliasse em meio àquela dificuldade, aquele desespero. Então sim, irmão, eu sei o que você está passando, porque eu passei por uma coisa semelhante. Depois disso eu consultei um amigo psicólogo, 2 sessões. Ele entendeu todo o cenário. Disse: Marcelo, esse é o problema, esse aqui e esse aqui. Eu entendi, irmão, e aí eu comecei a trabalhar com essas questões, e eu entendi os gatilhos que disparavam aquela situação. E já fazem anos, irmão, graças a Deus, eu nunca mais senti pânico, eu nunca mais senti taquicardia, ansiedade, ou qualquer sintoma relacionado a isso. Entenda, meu irmão, minha irmã, a ação de Deus em meio a essa dificuldade, em meio a essa desesperança, em meio a essa dor. Segundo, irmão, põe lá, Francisco: feche a porta para o desespero. 2 Reis, do capítulo 4, 33 e 34. Capítulo 4 de 2 Reis, nós vamos encontrar a história da sunamita e do profeta Eliseu. A sunamita era uma senhora casada rica, se não me engano, da cidade de Suém. É isso? Sunem, perdão. E o profeta Eliseu passava por aquele lugar e estava com ela, e faziam as refeições juntos, e estavam juntos. Certo dia ela disse para seu marido: vamos construir aqui na sacada, aqui em cima, um quartinho para ele. Quando ele vir, ele faz as refeições com a gente, pode ficar lá, uma cama, uma mesa, ele fica à vontade. Fizeram, construíram, e o profeta ficou tão grato pela atitude daquela mulher, que chama ela e pergunta: o que você precisa? Você precisa que eu interceda a seu favor ao rei, aos governantes? E Eliseu também não era fraco, irmão, ele tinha um acesso bom aí às altas patentes. Ela disse: não, eu estou muito bem, tenho o que preciso e muito mais. E ele pergunta a Geazi: o que a gente pode fazer por ela? Olha, ela não tem filhos. Ah é? Chama. Então ela vem até a porta e ele diz: a esse tempo, daqui a 1 ano, você estará com um filho nos teus braços. E ela então se despede e diz: meu Senhor, não diga isso. E a palavra do Senhor confirma que naquele prazo, naquele tempo, ela estava com seu filho. Certo dia, irmão, a criança estava com o seu pai, ajudando nos afazeres da casa, do trabalho, e ele começa a sentir mal. Então seu pai manda um dos servos levá-lo para sua mãe, e essa criança então entregue a sua mãe, e diz a palavra que esteve no colo dela, e ao meio-dia a criança morreu. Imagine a cena, irmão. Ela pega essa criança, coloca deitado no quarto, pega um jumentinho com servo e diz para o seu esposo: vou atrás do profeta. E foi atrás de Eliseu. Eliseu ao longe a vê e diz: não é aquela sunamita? Geazi: é ela mesmo. Vai até ela, pergunta se vai bem com ela, o marido e o filho. Geazi corre, pergunta para ela: está tudo bem? Tá tudo bem. E quando ela chega diante do profeta, ela se agarra aos seus pés, e ali ela abre o coração, dizendo a ele o que havia acontecido. Diz para ele: eu disse para você não fazer o que você fez, agora a criança está morta, a minha alegria foi embora, o que era mais precioso foi embora. E Geazi então corre para tirá-la dos pés do profeta. O profeta diz: não, a alma dela está muito amargurada, deixa ela ir. E então o profeta decide ir com ela. E é o que vai narrar esse texto que eu falei para você, 2 Reis 4, 33 e 34. Diz assim, eu vou ler para você: então entrou ele, quem? Eliseu, e fechou a porta. Repita comigo: fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor, e subiu à cama, e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os teus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Aleluia! Entenda, querido, o profeta entrou, fechou a porta, e o milagre aconteceu.
Querido, gostaria de dizer para você que as portas na nossa vida têm um significado tremendo. Elas estão no nosso dia a dia. Nós passamos por ela, nós abrimos ela, fechamos ela. Seja do carro, da tua casa, do teu quarto, do banheiro, do trabalho, de um armário, do cofre. Portas. Elas estão no nosso dia a dia. E elas têm uma função, primeiro, de acesso, segundo, de obstrução e terceiro, de proteção. Tem um propósito, tem uma finalidade. Elas não estão ali de bonito, tem uma finalidade. Olha só, o que serve as portas na nossa casa, o que significa? Proteção e privacidade. No trabalho, o que porta significa? Oportunidade e sucesso. Na vida, o que a porta significa? Algo novo ou velho, uma barreira ou uma chance, uma oportunidade. Na vida espiritual, o que a porta significa? Uma escolha, céu ou inferno, certo ou errado, Jesus ou o diabo. Aliás, querido, muitas vezes quando nós falamos em porta, para muitos dentro da igreja, só imaginam que Deus é o Deus de abrir as portas, e campanha das portas abertas, e campanha dos céus abertos. Campanha, se o diabo fechou a porta, nós vamos abrir, nem que se for no pé. Irmãos, eu creio que Deus realmente é o Deus das portas abertas, mas eu creio também, irmão, que Deus é o Deus das portas fechadas. Tem gente, irmão, que acha que Deus só abre porta, que lá no céu tem um chaveiro gigante que é porta para tudo quanto é lado, e os anjos correm com a chave na mão para abrir porta. Abre porta, abre porta. E muitas vezes, irmão, na sua vida, na minha vida, a porta é fechada, porque tem um propósito, tem uma finalidade. E muitas vezes, querido, eu e você temos que ter essa atitude de fechar a porta para o pecado da nossa vida. Fechar a porta, querido, para o desespero. Fechar a porta para o adultério. Fechar a porta para a promiscuidade. Fechar a porta para a mentira. Fechar a porta para o engano. Fechar a porta, irmão, porque lá dentro também o milagre acontece. O profeta entrou, fechou a porta e orou, e o milagre, irmão, aconteceu com portas fechadas. Fecha a porta. Fecha a porta para o desespero. Fecha a porta, irmão, para a situação difícil da sua vida. Fecha a porta. Tenha ousadia, tenha atitude. Primeiro, entenda qual é a ação de Deus em meio a esse desespero, a essa dificuldade. Segundo, fecha a porta na cara do capeta se for preciso. Fecha, irmão, e o milagre vai acontecer. Amém? Terceiro, irmão, põe lá, irmão. Cuidado com quem você abre o seu coração. Nesse mesmo texto da Sunamita, com o profeta Eliseu, o profeta Eliseu avista e diz a Geazi: vai a ela e pergunta: vai bem o marido? Vai bem você? Vai bem o filho? O que ela diz para ele? Vai tudo bem. Como vai tudo bem, irmão? O filho estava morto em casa. Ela estava ali porque existia um problema, existia um desespero, existia uma dificuldade, e ela estava ali buscando uma solução, e ela não abriu a boca. Quando ela esteve diante do profeta, aí ela se jogou. Sabe o que eu aprendo, querido? Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, com quem você fala, o que você fala e quando você fala. Vá para as pessoas certas. E sabe quem é a pessoa certa? Senhor Jesus. Vá aos pés dele. Está difícil, está doendo, está complicado, vá aos pés dele, irmão. Põe para fora o que dói, o que você sente. Conta para ele o problema. Conta para ele a dificuldade. Sabe o que o Senhor vai fazer com você? Ele vai até o lugar com você do problema, e lá o milagre vai acontecer, irmão. Cuidado, minha irmã. Cuidado, meu irmão, com quem você fala. Hoje, com as redes sociais, eu vejo tanta gente, irmão. Qualquer coisinha, despeja no Face, despeja nas redes sociais.
e sai falando, irmão. Situações muitas vezes delicadas e difíceis, sai falando. Vá para o Senhor. Depois, irmão, vai para o teu pastor. Vai para o teu líder que você confia. Vai para um amigo ou amiga que é da tua confiança. E aí sim, abre o teu coração. Aí sim você fala. Aí você despeja. Lembre-se, querido, quarto lugar. Lembre-se que a sua força vem de Deus, amém? Talvez, irmão, você nem saiba disso, mas dentro de você tem uma força que é do Senhor. Sabe por quê? Porque quando Ele fez o homem, Ele soprou nas narinas, e o Espírito de Deus veio sobre o homem. Deus deu a mim e a você algo muito precioso da parte dEle. E essa força, irmão, essa força está dentro de você, está dentro de mim, para conquistar, para avançar, para crescer, para ir além. Eu estou estudando atualmente os reis de Israel, lendo um livro. Esse livro me instigou bastante, e no livro ele conta uma experiência muito legal. Ele diz assim, eu achava que quando eu lia a história dos reis, eu achava que tinha dois tipos de reis somente: aquele que tinha feito o que era certo diante dos olhos do Senhor, e aquele que tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor. E ele diz no livro: um dia eu lendo, o Senhor me chamou a atenção para aqueles que fizeram bem aos olhos do Senhor, esses que tinham feito ainda bem aos olhos do Senhor para a sua própria vida, mas não tinha estendido essas bênçãos para o povo pelo qual ele era rei. E tiveram aqueles que, além de fazer o que era reto, digno diante do Senhor para a sua própria vida, tinha estendido isso ao povo. E um desses foi Josafá, um dos reis de Judá. Olha só, quem foi esse cara? Josafá, ele foi rei de Judá e fez o que era certo para a sua vida aos olhos do Senhor e para o povo que estava sob a sua guarda. O seu ministério ele cumpriu na íntegra. Sabe o que ele fez, irmão? Ele levou o povo a se arrepender de toda idolatria, de toda prática voluntária do pecado. Sabe o que ele fez, irmão? Ele baniu do território o restante das prostitutas e prostitutos do santuário, que ficavam lá se prostituindo. Sabe o que ele fez, irmão? Ele removeu os santuários pagãos e os postes ídolos do deus Azera no meio de Judá. Ele liquidou. Sabe o que ele fez, irmão? No 3º ano do seu reinado, ele enviou oficiais para ensinar em todas as cidades de Judá. Eles tiraram cópias da lei do Senhor e ensinaram todos os povos sobre o seu reinado a respeito do Senhor. Sabe o que isso trouxe como consequência no reinado dele? Olha só, 2 Crônicas 17, 10, 12. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra, e estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Josafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá, a prata como tributo. Também os árabes trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá grandemente, em extremo, e edificou fortalezas, cidades e províncias em Judá. Olha só, 2 Crônicas 18:1. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e apresentou-se com Acabe. Olha qual foi a consequência, querido, de uma vida aos pés do Senhor. Não só a vida dele, mas as vidas das pessoas que estavam sobre a sua guarda, sobre o seu ministério. Muitos de nós, muitas vezes, querido, é tão egoísta que só quer aquilo que interessa para a nossa vida, e muitas vezes não estende isso para a vizinha, para os amigos, para os colegas. Quer guardar essa bênção só no coração e dizer: é minha. Não, irmão, aquilo que você recebeu, distribua, abençoe,
E Josafá foi esse rei, e ele foi muito bem sucedido. Pergunto para você, será que um cara desse, com essa envergadura, haveria possibilidade dele passar por alguma situação de emergência, ou uma situação de provação e dificuldade? Sim. Porque não importa o quanto você é santão, meu irmão, minha irmã, o quanto você já é semideus, não importa o quanto você chegou lá, você não está ileso ou separado de passar por qualquer dificuldade. E na vida de Josafá aconteceu algo desse gênero. Está lá em Crônicas 21:12. Eu não vou ler, é muito grande, eu vou explicar para você. Eu já estou terminando, como diz o pastor Gilberto, mais 40 minutos. De repente que sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles os outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram Josafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que eles estão em Razon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu. Essa multidão se juntou e veio a peleja contra Josafá. E a Bíblia diz, querido, que Josafá e o reino de Judá era como se fosse uma pequena porção frente àquele exército que vinha contra ele. E a Bíblia diz que Josafá temeu. Sabe o que Josafá fez? A Bíblia diz que ele foi ao Senhor. Ele convocou o povo de Judá, ele convocou os levitas, os cantores, e apregoou um jejum. E eles foram em oração, e rasgaram o seu coração, se colocaram com um pano de saco, e se humilharam diante de Deus, e começaram a dizer: Deus, lembra dos nossos antepassados, lembra, Deus, que nós temos sido retos diante do Senhor. E começou, querido, a colocar o que estava no seu coração. Sabe o que eu aprendo com Josafá, querido? O poder que há na oração. Olha, Francisco, pergunto para você, irmão, minha irmã, já descobriu o poder que há na oração? Você, meu irmão e minha irmã, tem praticado isso na sua vida? Diante da dificuldade, você vai para quem? Você vai para onde? Você vai para o Senhor? O meio de comunicação está ali, irmão, a oração. Nós precisamos entender o valor que há e o poder que há na oração. Josafá teve medo, irmão. Ele temeu. Ele era humano, como eu e você somos. Sabe por quê? Porque a morte estava esperando. Ele sabia que ele não teria condições de vencer a peleja sozinho, que no mano a mano não dava. O exército era muito grande, e a morte era uma certeza para ele. Ele foi para aquele, querido, que poderia livrar da morte. O poder da oração. Eu aprendo com Josafá isso, esse valor. Segundo, está lá em Crônicas 23:17. Quando eles estão no meio, a palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor veio no meio da congregação sobre Jeaziel, o profeta, e ele começou a dizer: povo de Judá, Josafá, não temam, eu estou com vocês, eu sou o seu Deus. Façam o seguinte: desçam amanhã, desçam e façam fileira de batalha, estejam prontos para a batalha, e vejam o que eu vou fazer em favor de vocês. Sabe o que eu aprendo com Josafá, querido? O poder que há da palavra do Senhor. Aqui, querido Josafá, a palavra, o Espírito foi dado através do profeta, e hoje eu e você temos a palavra nas mãos. Sabe o que a palavra do Senhor diz sobre a tua desesperança?
sobre a tua dificuldade? 1 Pedro 3,14 diz: mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança do que vocês têm. 1 Pedro 5,10: e o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Palavras do Senhor, Isaías 43:2: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, vocês não se submergirão. Quando passarem pelo fogo, não se queimarão, nem a chama arderá contra ti. Palavra do Senhor. E para terminar, Deuteronômio 31:8: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará. Não temas, não te espantes, porque o Senhor é contigo. Querido, nós precisamos entender e crer e aceitar no poder que há na palavra de Deus. Valor, irmão. Nós precisamos aprender esse valor da palavra do Senhor. E não só aprender, praticar, viver. Que essa palavra vire uma atitude na minha vida e na sua vida. Josafá ouviu a palavra, animou o povo, disse: bora, povo, o Senhor está conosco, Ele vai à frente. E diz a palavra, querido, que eles desceram e eles colocaram os cantores, os levitas na frente, e eles desceram para a batalha louvando, adorando ao Senhor. Fizeram fileira de batalha e os louvores na frente tocando. E a palavra do Senhor diz que de repente, o de repente do pastor Gilberto, de repente, o exército inimigo começou a olhar um para o outro e começou a atacar entre si, e todos morreram naquela manhã, naquela tarde ou naquela noite. A Bíblia não diz isso. Naquele momento, quando Josafá abriu os olhos, não havia exército, havia um monte de corpos mortos. Querido, eles não desembanharam uma espada, não desceu um suor do rosto deles. O livramento do Senhor foi espetacular, foi extraordinário. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? O poder que há no louvor e na adoração, que está na minha vida e na sua vida. E quando eu falo adoração, querido, e louvor, eu não estou falando só do louvor de música, eu estou falando da adoração, da sua vida diária, do seu caráter, do seu comprometimento com Ele, do teu caráter nos negócios, do fio do bigode. Quando você fala, você cumpre. Você não mente, você não engana. Você é justo, você honra os seus compromissos. E quando você não consegue honrar por alguma questão difícil, você negocia, você liga para a pessoa, você dá satisfação. Querido, isso é adoração. Isso é louvor. Ah, querido, e Deus aspira isso lá de cima e diz: chega. Chega. Ele aprendeu, ela aprendeu. Chega. Hoje termina a situação de desespero, e eu vou te mostrar, filho, filha, o que eu vou fazer por você. Você não vai mover um dedo, uma mão, você não vai fazer nada. Eu vou trazer diante de você, e aquilo que era um gigante vai cair por terra, e você não vai mover uma palha. Querido, em meio ao desespero, em meio à dificuldade, primeiro, entenda a ação de Deus em meio à dificuldade. O que Ele quer fazer, o que Ele está levando, quais são os propósitos dEle. Segundo, fecha a porta, irmão, para o desespero. Fecha a porta para o pecado na sua vida. Fecha a porta para tudo aquilo que muda, tira você do caminho.
Terceiro, cuidado, irmão, com quem você abre o seu coração, com quem você fala. Você precisa ir para o Senhor, aos pés dele, e ele vai responder, e ele vai ser a resposta para a sua vida. Quarto, entenda, irmão, que em você está o fôlego do Senhor, está o Espírito de Deus, e você tem uma força que nem você imagina, nem você tem ideia. Em meio a essa força, querido, entenda o valor da oração, pratique, exerça, viva esse poder, essa realidade. Entenda, irmão, o poder que é na palavra do Senhor. Leia, creia, viva e adore o Senhor com a sua vida, irmão. Seja um cristão verdadeiro, porque hoje, irmão, existe muito cristão meia boca. Muitas igrejas, irmão, muitas igrejas, poucos crentes. Quem sou eu, irmão, para julgar? É só você olhar, é só você ver os absurdos que as pessoas têm feito com a palavra do Senhor. Josafá, querido, foi um rei que honrou o Senhor, e a palavra diz que o temor de Deus caiu sobre todas as nações em volta dele. Seja essa pessoa, irmão, eu tenho certeza que o temor do Senhor vai cair às pessoas que estão ao seu redor, e você verá o milagre do Senhor acontecer. Agora eu pergunto, quando o desespero está instalado, quando a dificuldade está instalada, quando o incêndio começou a acontecer, irmão, quando o ar não tem mais, que manobra, que técnica, o que você faz? Tem, querido, uma saída para mim e para você, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Aleluia. Ele é 100% de resultado positivo, irmão. Ele é 100%, ele não falha, ele não tarda, ele não chega atrasado, ele é o cara. 1 João capítulo 1 vai dizer que Deus é luz, e aonde ele chega, querido, as trevas vão embora, as trevas se dissipam, e clareia tudo, e traz a evidência, e traz à tona tudo aquilo que não presta da minha vida e da sua vida. A técnica, a manobra para a dificuldade, para a ansiedade, para a angústia, para a dor, para aquilo que te sufoca, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Nele está contido a sua vitória e a minha vitória, irmão. Fica de pé, em nome de Jesus.